Oi, tudo bem? Agora Boa foi. noite. Ai, que aflição que não ia o negócio. Acontece. Detalhes técnicos. Detalhes E aí, técnicos. como Boa vai? noite. Ai, gente, hoje eu tô tensa, ó. Vem até combinandinho com o tema do elemento terra, né? A terrinha, ó. Ó, a Com a pedrinha aqui, ó. pulseirinha combinando. Ai, assim, com o brinquinho combinando, ó. A pedrinha da terra aqui, ó. Ai, que bonitinho. Tá Ai, nervosa por gente. quê? Conta pra gente. Por que que você tá nervosa com a live sobre terra? Conta pra Não, não tô, gente. não, não, não tô nervosa, não. Imagina. Bom, então vamos lá, gente. Boa noite, pessoas lindas das nossas redes sociais, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que o pessoal do YouTube vai assistir depois, né? Que depois vai subir lá a live pro nosso YouTube, gente. Hoje é babado forte aqui. Vamos falar sobre elemento terra. Elemento terra, elemento terra que é touro, virgem e capricórnio. Isso daí. Touro, Virgem e Capricórnio. Você começa ou eu começo? Ai, que medo. Pode começar, vai lá. Bom, Conta pra gente um é, pouquinho do elemento terra. um pouquinho, o elemento terra tem uma cola aqui, sabe? Ele é bem perfeccionista, eu vejo, né? É bem de planilhas, né? Igual a Dai sempre fica zoando a terrinha, né? A terrinha das planilhas, das corzinhas, tudo coloridinha, né? Dos alarmes no celular, gente. Não é, gente, sabe o que que é? Que eu tenho muita coisa para fazer, então o meu celular desperta para eu não esquecer, porque às vezes, né, posso perder o horário, né? Então, o celular fica despertando. Tô rindo, mas é de nervoso, tá, gente? Não, mas ó, vamos lá. O elemento terra, ele é sensível, ele é crítico, mas quando a gente fala crítico, não é um crítico de sair apontando os erros, não é isso. É de ter critério para as coisas, né? É de fazer as coisas com critério, né? Com começo, meio e fim. Ele precisa de um planejamento. A gente brinca das planilhas, mas nem todas as pessoas, né, do elemento terra têm esse planejamento externo. Muitas vezes esse planejamento é aqui, ó. A cabeça deles é tudo planejado. Muitas vezes, alguns não colocam no papel, alguns não colocam no computador, mas dentro deles, se eles não tiverem um esqueminha de como vai funcionar, né, não funciona tão bem quanto as pessoas que são mais impulsivas. Então, essa parte crítica do elemento terra é mais sobre critério, né, não é sobre a crítica com os outros, mas sim a autocrítica, né, além do critério para ter as coisas, né, de uma forma Ô, Dai, critério calma aí, tá crítico. cortando, seu som tá cortando aqui, ó. Não sei se é o meu ou o seu. A Deixa eu sua ver voz aqui. tá saindo meio assim, ó. Deu uma pipocada. Vamos aguardar uns minutinhos. A internet da Dai caiu. Eita, não tá abrindo. Tá? Meu celular não Tá, tá tô te abrindo. ouvindo. Tô te ouvindo, Rê. Ops, Daiane. Vou aqui, não tá abrindo. Agora sim. Abriu. Acho que não foi nem o celular, não foi nem a internet, foi o celular que resolveu travar. Eita, Bom, voltando. Leo. Voltando. É, rebobinando. Então, são críticos com eles mesmos, principalmente, né? Então, eles se criticam muito no dia a dia. São extremamente fiéis. Então, são pessoas. Oi, Naila, obrigado pela presença.
são pessoas extremamente fiéis. Então, são comprometidas com o que fazem e são fiel ao que fazem. Não só quando a gente fala de fidelidade, as pessoas pensam sempre em relacionamento afetivos, né? Mas a fidelidade, ela não se baseia no relacionamento afetivo. A fidelidade é para a vida, né? Eu sou fiel com tudo. Eu sou fiel com o meu trabalho, eu sou fiel com os meus compromissos, eu sou fiel com a minha família, com os meus relacionamentos. Por isso, essa necessidade também tão grande de ter o despertador para o horário, de ter o planejado, porque se eu sou fiel, eu tenho que cumprir com aquilo, eu tenho que ser fiel àquilo. Porque se eu não for fiel àquilo, eu me traio, se eu me traio, me machuca. Dói. É um pouco antissocial, né? Não são pessoas muito para fora, são pessoas mais para dentro. Não, a Carla não parece, né, gente? Mas presta atenção. Segredos São revelados idealistas, dessa né? noite. Não é? Tem ideais muito claros, né? Eles conseguem ter ideais claros, ter objetivos claros na vida deles. Já por conta dessa organização também, a mente deles não voa tanto, né? As pessoas de terra têm aquela mente mais centrada. Às vezes Pé no é chão, um pouco né? amuado, não totalmente, né? Às vezes é um pouco amuado. Aí as pessoas falam assim, isso é ruim, isso é amuado. Depende, porque quando a gente fica amuado, a gente vai para dentro. Quando a gente vai para dentro, a gente se percebe melhor. Então a gente sempre tem que olhar em tudo do que a gente fala, o lado positivo, mesmo quando parece que é negativo, né? Tem um pouquinho do pessimismo por causa da organização. Então, será que vai dar certo? Para dar certo tem que estar organizado. Se não estiver organizado, talvez não dê certo. Então eles têm esse pessimismo um pouquinho. Porém, né, aquela pessoa que é totalmente otimista, quando dá errado, ela sofre, né? Então a gente tem que ver o pessimismo do Terra com bons olhos também, porque eles não sofrem tanto quando dá errado, porque eles já sabiam que podia acontecer de dar errado, porque eles têm esse pequeno pessimismo ali. São perfeccionistas, então gosta de tudo certinho, bonitinho, colorido, ajeitadinho. E perfeccionista dentro de vocês, né, Carlinha? Muitas vezes a gente fala assim, tem que estar tudo organizado, não sei o quê. Eu tenho um filho que é de virgem. A cabeça dele é muito mais organizada do que o quarto. Entende? Porque ele precisa dessa organização, né? Touro também é completamente perdido. Mas dentro ele tem que ter essa organização. Se ele não tem, talvez seja por isso que ele esteja perdido. É teórico. Posso fazer um Precisa, parênteses aí do que você já falou, né? pode, Você falou da pode. organização, das planilhas, né? Eu percebo que o Terra, ele é metódico, né? Então tem que, tipo, é igual você falou, né? Então tem lá o calendário que apita às 6 da manhã com tudo que o Terrinha tem para fazer e na cabeça dele já tá tudo esquematizado. Porque isso é assim, depois isso é assado, não sei o quê, né? Então é metódico, né? É tipo, é meio que mecânico, tem que sair daquela forma. É lógico que se não sair, aí a gente vai ver se o Terrinha tá em equilíbrio ou não, né? Se às vezes não sai como Sim. planejado, né? Porque tudo às vezes acontece, enfim. E aí a gente vê se o Terrinha tá no equilíbrio ou não. E assim, para quem é de terra e está assistindo a gente, uma coisa que é bem legal, não fiz uma planilha ainda, não fiz um planejamento, tem esse planejamento só na cabeça. Tenta fazer. Tenta fazer uma planilha, tenta fazer uma agenda, tenta fazer um planejamento para ver se você não vai se sentir melhor. Porque é de vocês precisar desse planejamento. E quando está no papel, fica mais claro para vocês, né? Por mais que na cabeça esteja tudo organizado. Tenta, que é bem bacana. Ver como a vida de vocês começa a fluir melhor quando tem uma organização melhor. Por incrível que pareça, às vezes a gente não percebe, porque assim, ser do elemento e ter essas características é o normal, mas a gente é criado por uma família, a gente é criado por conceitos, a gente é criado por pessoas diferentes da gente. Então, se você é de terra e foi criado numa família de pessoas que não tem nenhum tipo de organização, né, pessoas que são mais desordeiras, pessoas que não têm essa necessidade da organização, né, como o ar, por exemplo, ele não tem essa necessidade de organização, né? Eles até são organizados, mas eles não têm essa necessidade de organização. Eles não têm uma planilha. Para eles é difícil seguir uma planilha, porque a mente deles voa, né? Então,
Se você for criado por pessoas assim, você tende a pegar os hábitos dessas pessoas. E aí a organização fica só na sua cabeça. Então, se você começar a criar o hábito de ter a sua organização, a sua vida vai fluir melhor. Porque você precisa disso, né? E a pessoa que voa, não. E o Vocês Terra, são ele... extremamente dedicados também. E essa dedicação acho que entra muito nessas planilhas. Esse misto é pouco. Que é isso, Renata? Mas essa questão da organização, eu sei que a gente já falou em outra live, né? Mas vale ressaltar que agora a gente entrou no tema. O Terrinha, ele, na hora que ele tá lá na sua organização, seja física ou mental, se o lance ele desorganiza, né? Igual a gente tirou o sarro que eu contei da minha vida, né? Quando eu tô numa festa que ali a mesa começa a ficar bagunçada, aquilo começa a me incomodar, né? Então, se eu não levanto e começo a arrumar aquela mesa, tirar o lixo, enfim, eu tô fazendo aquilo mentalmente. E isso são pequenos detalhes e que a gente vai entrando em dor, né? Exatamente. Então, às vezes, uma dor mental, assim, psicológica, e dependendo da profundidade disso tudo, uma dor física, né? Sim, exatamente. E aí tem uma parte que as pessoas falam do terra são egoístas. Já ouviu falar? Os terrinhas são egoístas. Mas não é que eles são egoístas, são pessoas mais materialistas. É diferente. São pessoas que estão ligadas às coisas materiais. Então, eles têm a facilidade de ir atrás do material, ir atrás do dinheiro, ir atrás do trabalho, ir atrás do material. Então, quando eles vão atrás do material, eles valorizam o trabalho deles, eles valorizam o tempo deles, eles valorizam o dinheiro deles. Então, isso não é ser egoísta, isso é só uma característica, né? Que algumas pessoas veem como egoísta, do tipo, tá correndo atrás de dinheiro e não tem tempo para mim. Qual é a prioridade daquele momento? Qual é o tempo que você quer para você desse terra? Então, e cada um tem o seu jeito, né, de ser, e também tem que ter esse cuidado com julgar as pessoas, porque às vezes é só o jeito delas, né. O terrinha normalmente é um pouco vingativo, né, então ele demora um pouquinho para esquecer as dores que causam neles. São extremamente leais, então são pessoas assim que você pode confiar, que estão ali do seu lado, eles são super leais. A emoção primordial é a tristeza, né? O terrinha, ele é um pouco mais triste, né? A tristeza que movimenta, quando não é que eles são tristes, mas quando eles entram na tristeza, quando algo na vida deles os deixam triste, eles começam a se movimentar para sair dessa tristeza. E aí a gente para e pensa assim, a Terra, fala assim, mas o pessoal de Terra é meio parado, né? Tem gente que fala assim que o pessoal de Touro é super acomodado, super tranquilo, só pensa em comer. Mas por quê que eles são assim? Por quê? Porque Me conta. você já viu a Terra? A Terra mesmo, o elemento Terra. Você já viu a Terra? Ixi, a Daiane tá travando aí também. Aqui pra mim ela. Eu Daiane, você já... Oi? Tá me calma. ouvindo? Agora voltou. Tá. Tá me vendo? Sim, Tá. Para mim, o touro, tá travando. Respondendo aqui enquanto a Dai volta, né, a pergunta, Ana. E o ascendente influencia também? Sim, influencia também. Então, por exemplo, a gente deu o meu exemplo, né, que eu sou terra com ascendente em aquário, então é ar. Então, tende a ser uma terra leve, tende a ser leve. Eu tendo a ser leve, né? E eu percebo que quando eu não estou leve, eu estou em dor. E aí eu vejo que eu não estou em equilíbrio. Vou, voltou. Daiane, está indo e voltando, Voltou? indo e voltando.
Tá, o meu celular tá uma bênção hoje. Ele desliga, ele apaga. Tá uma maravilha. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá. E exatamente o que a Carla falou sobre o ascendente, e era isso que eu ia falar até sobre a Terra mesmo. A Terra, ela é um elemento que ela não se movimenta. Ela precisa de outro elemento para se movimentar. Vocês já perceberam? A Terra, ela só vira poeira se ela tem o ar para bater nela. A Terra só vira barrinho se ela tem uma água para amolecer. Então, a Terra, ela tende a ser um elemento mais parado, mais estático. Então, eles acaba sendo um pouco mais firme, mais pesado. As pessoas falam assim, são muito, muitas vezes rígidos, né, sérios. Mas é por isso, porque eles são, a Terra é parada, né, e aí ela precisa dos outros elementos por perto para ajudar nisso. Né? A Carla, por exemplo, com o acidente aquário, que é ar, cria um enorme movimento, porque o ar bate e leva, né? Então, ela tem esse movimento da terra com o ar, né? Se a pessoa é terra com fogo, ela tende a ser ainda mais seca, ainda mais fechada, ainda mais séria. Se ela tem um elemento água por perto, ela fica um pouco mais mole, então ela fica mais maleável, ela não fica uma terra tão parada, né? Ela fica uma terra mais maleável. E é assim que a gente tem que pensar nas pessoas com os seus elementos, né? Nessas variações. Perguntaram se o ascendente influenciava, né? Além do ascendente, as pessoas que estão por perto influenciam também, né? As pessoas mais próximas de você. Né? Se você tem marido, filhos, esposa, esses elementos dessas pessoas que estão muito próximas de você influencia no seu elemento. Ela ajuda a você a se moldar também. E agora relembrando, né, agora que você tocou nesse assunto, relembrando o porquê que começamos a fazer essas lives sobre os elementos, né? Se você aí caiu de paraquedas aqui só no elemento terra, depois corre lá no YouTube que tem bastante conteúdo, né? A primeira live foi Entendendo a Si e ao Outro. Qual é o objetivo nosso em falar sobre os elementos? Então não é para você ficar sabendo de signo, para você fazer horóscopo, nada disso, né? Não que a gente seja contra, mas só para você entender, poxa, se eu sou elemento terra, eu funciono dessa forma. Não que exatamente você vai ser tudo que a gente está falando, mas existe grande possibilidade de você ser muita coisa do que a gente está falando, se você for elemento terra. Né? Então, se você não estiver sendo mais ou menos assim, presta atenção. Será que você não está em dor? Será que você não está com algum desequilíbrio? Será que não está acontecendo alguma coisa na sua vida? Ou será que as pessoas que estão ao seu redor não estão te influenciando? Né? Então, é esse o nosso objetivo. Só relembrando aí, para quem está assistindo a partir de agora, né? Vai lá no YouTube, vale a pena assistir os outros vídeos para entender também o conteúdo, para entender depois todos os elementos, já já a gente finaliza os elementos, né? E assim, com certeza, se dá bem aí com todo mundo. Não que vocês não estejam se dando bem, não é isso, né? Mas que nem a gente está falando hoje do terra, né? O terra é seco, não é, Dai? Ele é mais seco. As pessoas acham até que ele tem pouco interesse pelo mundo, né? O quanto ele tem de interesse pelo sustento, pelo prover, né? Que é o dinheiro, é o trabalho, pelas coisas do mundo, eles não têm tanto interesse. Eles já são mais desligadão mesmo. Eles têm às vezes um olhar meio cabisbaixo. Por quê? Porque eles são paradinhos. A Terra é meio parada, né? Então, e assim, o mais importante, eu acho que é nós entendermos que cada um tem um jeito, né? Então, é entender que se você convive com alguém de terra, ele é assim, e tá tudo bem ele ser assim, porque se ele não for assim, ele não vai estar bem com ele mesmo. E outra coisa, é você de terra se entender. Falar, eu não sou egoísta. Se você for, tá tudo bem. Se você for um pouquinho egoísta, tá tudo bem. Entenda que às vezes esse seu egoísmo é você estar se priorizando. Às vezes você não está sendo egoísta, está só se priorizando. Né? É saber usar tudo que você tem a seu favor, até as coisas que parecem negativas. Mas é pessimista? Eu não sou pessimista. Mas se você, pode dar errado, você vai pessimista ali um pouquinho, tudo bem, porque se der errado, você está preparado. É observar Então a é forma sempre que... aceitar. É isso. Isso. É você observar a forma que você
E tá tudo bem, às vezes hoje, né, nesse dia aqui, hoje, nesse momento, você vai precisar ser egoísta para quê? Para você ter um pouco mais de amor próprio, para você se enxergar como ser humano, para você fazer as coisas mais por você, para você ver que você também tem as suas necessidades, que você tirar uma hora e fazer algo que você goste, que te faça bem, isso não é ser egoísta, né? Se valorizar. Então é você ver, é isso que a Dai fala, né? Ver as duas partes, né? Da palavra, vamos colocar assim. É Então, é você isso. entender, né, que você é necessário fazer algumas coisas. E não se julgar, né? Porque, assim, por exemplo, se você pedir dinheiro emprestado para um capricorniano, ele vai te emprestar. Ele é de boa, ele vai te emprestar. Mas ele vai te cobrar. Porque ele emprestou. Você não pediu dado, você pediu emprestado. Entende? E você não pode se magoar porque ele te cobrou. Ele não está sendo egoísta. O dinheiro é dele. Você pediu emprestado. E tá tudo bem ele pedir de volta. Entende? É diferente porque as pessoas acham que, tipo, ai, porque me cobrou, porque vocês não têm essa dificuldade de cobrar. Porque vocês são organizados. Então, se eu falar para você, olha, eu vou te pagar no dia 5. No dia 5 você tem uma conta, ou um investimento, ou algo para fazer com aquele dinheiro, porque está programado na vida de vocês. Porque vocês têm uma programação. Então, se eu tenho uma programação, você está influenciando na minha programação, eu vou cobrar. E tá tudo bem. É a minha programação, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é o dinheiro que eu emprestei, é o dinheiro que eu trabalhei. E as pessoas tendem a não entender isso. Porque a maioria dos outros não são assim, não tem essa facilidade de sim é sim, não é não, preto no branco, né? O combinado não sai caro, tá escrito aqui, tá no contrato, tá assinado, e tá tudo bem. Não é maldade. É só assim, só é. E isso não é egoísmo. Né? Eu não vejo como egoísmo, mas algumas pessoas veem. Então, por isso que o Terra, às vezes, ele é caracterizado como egoísta, entendeu? E não, isso não é egoísta. Isso é dar valor ao que você tem, ao que é seu. Ah, mas é o dinheiro, não é o seu tempo. É o seu espaço, é a sua família. É o seu valor, porque o tempo que você está com outro, você está deixando de estar com outro alguém. Está deixando de fazer uma outra coisa. Então, é saber valorizar o tempo. E o Terra sabe muito bem fazer isso. Se ele está em equilíbrio, ele sabe valorizar o tempo dele. Ele sabe pôr preço, pôr valor no tempo dele, precificar o tempo dele. Exatamente. Falaram aqui, né, sobre o elemento ar. O elemento ar, né, que é o Gêmeos, Libra e o Aquário. E o elemento água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Falta ainda a gente fazer essas duas lives, tá? Então fiquem ligadinhos nos stories aqui do Instagram, que a gente vai soltar uma enquete para vocês votarem se na próxima terça, às 22 horas, horário de Brasília, a gente vai falar sobre ar ou água, tá joia? A gente ainda não falou sobre esses dois elementos. São as próximas duas Então, terças, hein? fiquem ligadinhos, hein? Depois no YouTube sobe quarta-feira a live. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, já coloca aqui. E eu vou ler algumas perguntas aqui que deixaram, né? Que mandaram pra gente nas caixinhas no nosso direct. Se tiver alguma aí, você passa também, tá? Então, o Libra, ele é elemento ar, tá? E a gente ainda não fez essa live. Ok? A gente começou com o elemento fogo, que foi quinta-feira passada. Hoje é o elemento terra. E depois vai rolar uma enquete para a gente ver se vai ser o ar ou água a próxima live, tá? Então, Então, votem. participem da nossa enquete dos nossos Votem, stories. principalmente o pessoal de água, hein? Porque o pessoal de ar, no meio da última enquete, olha, saiu disparado, não ganhou por pouco. Então, gente, olha a pergunta que tem aqui do Terrinha, gente. Como o Terra pode ser mais amável? A gente já falou que Terra é seco, tá? Mas fala você pra mim, Dai, como que o Terra pode ser mais amável? Mas amável, depende, gente. Cada um ser amável é tão relativo, né? Porque cada um demonstra amor de uma maneira, né? O Terra, a diferença é que ele vai te demonstrar amor no momento, te dando um presente.
te levando para jantar. Ele é mais prático, né? Então, você te colocando na agenda dele. Então, se você está na agenda do Terra, pode se sentir amado. Tô na agenda da Carla, gente. Momento Não, mas é terrinha. isso. É isso. E assim, e depende, tem terra que é super amoroso, que é super carinhoso. É, meu, meu terrinha, né? Que é um dos meus meninos, ele agarra, ele aperta, ele beija, ele amassa, e aí ele solta e também não mexe com ele. Deixa aí. É o jeito dele, tá tudo bem. Né? É difícil a gente falar sobre ser amável, né? Porque é tão relativo. Eu me acho super amável, tem gente que me acha super grossa. Não tá tudo bem Depende do também. ponto de Eu acho que vista, isso é né? muito. É, eu acho que isso é muito relativo. É, se você espera que o terra fique passando a mão na sua cabeça, não chora, não fica assim, vem cá, não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Não vai. Por mais que ele queira, às vezes ele até quer. Tipo, ele até quer entender, ele até entende, ele até tem a compaixão, mas ele não sabe chegar lá e te pegar no colo e te ó, porque ele não é assim, entendeu? Ele tem a compaixão, ele entende a sua dor, ele consegue sentir a sua dor, mas ir lá te pegar no colo e fazer todo aquele drama junto, não vai rolar, porque eles não são dramáticos, eles são mais secos. Né? Se tiver uma água ali no meio, de repente ele pode até ser um pouquinho mais, mas normalmente eles são mais secos e é tudo bem. Não quer dizer que não te ame, não quer dizer que não. Pelo contrário. Se tá ali do seu lado, se terra tá com você, se terra tá do seu lado, se terra tá caminhando com você, se ele está presente na sua vida, é porque ele te ama, porque ele é leal e ele é fiel. Né? Então, assim, acho que as duas maiores formas do Terra demonstrar o amor é com a fidelidade e a lealdade dele. Eu falaria que o Terra ser mais amável, às vezes as pessoas ela espera que o amor seja demonstrado de uma forma X, né? E só existe aquela forma de demonstrar o amor. E ponto final. E eu diria como Terra que às vezes o amor não vai ser demonstrado daquela forma que a pessoa tanto quer, igual a Daiane falou, é exatamente isso. O Terra ele é muito prático, então ele não vai ficar já o Terra já vai chegar, ó, ou você faz ou você não faz, porque é isso, pronto, acabou. E isso é uma demonstração de amor, né? Eu vejo. Porque assim, o Terra ele não vai perder o seu tempo falando com uma pessoa que ele, tipo, sabe que não vai fazer diferença. Ele só vai estar investindo tempo dele falando algo para uma pessoa que ele realmente ame, que ele realmente queira o bem da pessoa. E às vezes as pessoas não veem dessa forma. Querem ali o draminha, do mimimi, do titiqui, sei lá o quê. Né? E não vai rolar com o terrinha, gente. Terrinha é seco. Terrinha com ar é seco. Vocês viram, gente? Investindo o tempo. Tudo é um investimento. Vocês não têm noção. Porque a cabeça deles é assim. Vou investir o meu tempo em algo que não me dá retorno. Por quê? Porque eles são pessoas ligadas a ter a matéria, a resolver a matéria. Então é tudo. E tá tudo bem. Vamos silenciar esse WhatsApp web aí, por favor. Então, Amanda, né? Ou é 8 ou é 80. Eu só vejo um detalhe zico aí, né? Porque eu, por muitos e muitos anos, eu fui nessa, ou 8 ou 80, né? E no decorrer da minha caminhada, eu aprendi o quê? A ter o caminho do meio. A não ser nem o 8, nem o 80. A ter um equilíbrio, né? Muitas dos cursos que eu fiz, muitas das coisas que eu estudo é exatamente isso, né? Porque se você tá muito no 8 ou se você tá muito no 80, a probabilidade de você estar em dor é muito grande, de você estar desequilibrado é muito grande. E a hora que você descobre que existe um caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, né? Você percebe que tudo pode ser mais leve, que tudo pode ser mais tranquilo, que tudo pode ser mais calmo. É isso
isso aí. O caminho do meio é o caminho. E para todos, tá, gente? Porque quando a gente está no caminho do meio, é essa parte que a gente vê de negativa nos elementos, a gente, né, teve na live passada uma pergunta muito interessante, que perguntou se a gente conseguia usar cada elemento, né, ao nosso bel prazer. O elemento não, mas as características do seu elemento sim. Então, se você consegue se compreender, se entender bem e estar nesse caminho do meio, você consegue usar cada característica sua na hora que você precisa usar, né? Sem machucar o outro, sem agredir o outro, né? Só para te fortalecer nas suas metas, nos seus objetivos. Então, às vezes, o Terra, se ele precisa ser crítico, né, num trabalho, num investimento que ele vai fazer, ele pode usar essa parte crítica dele mais aflorada. Se ele precisa ter um núcleo mais fechado, ele consegue ser esse antissocial de uma maneira leve, né? Ele consegue ser idealista sem ser fanático. E aí ele vai se equilibrando. Vamos falar um pouquinho mais. Eu acho interessante que o elemento, que a emoção, aliás, que rege o elemento terra é a tristeza, né? E aí, às vezes, a primeira vez que eu li isso, eu falei, ai, gente, será que eu sou triste? Mas assim, não é exatamente isso, né? É o que a Day já falou em algumas vezes e eu acho que vale a pena ressaltar de novo. Às vezes você se fecha, né? Lembra que o Terra ele tende a ser a mais. Como que é a palavra que você falou? Não é introvertido. Né? Fica ali no seu cantinho. Ele é mais parado mesmo, mais amuado. Amoadinho ali no seu cantinho. E aí você tá tristinho, tristinho, tristinho. Mas de repente, pá, vira uma chave e aquela tristeza te motiva a fazer algo diferente, a sair daquilo. Né? Eu acho que o elemento terra em particular, ele pode não demonstrar, né? Mas ele tem um coração enorme, né? Aquela pessoa que, sei lá, você tá precisando de alguma coisa, ela tira a roupa do corpo e dá para outra pessoa e ela acaba esquecendo que ela tem que voltar embora para casa. Isso é bem interessante do Terra mesmo. Essa parte que as pessoas falam, egoísta, egoísta, né? Mas ele não pensa duas vezes antes de te ajudar, né? Porque ele entende a tristeza melhor do que os outros elementos. Porque como a tristeza é o que move ele, então ele entende melhor essa dor da tristeza. Então, se ele vê alguém triste, ele vê alguém realmente precisando, ele consegue fazer esse movimento com mais facilidade. Tenho mais uma perguntinha aqui. Eu sou. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá. Deixa eu interpretar de uma outra forma. Ela tá falando que é elemento terra e a filha e um dos filhos elemento água. E que a aguinha tá molhando demais a terra. Gente, eu preciso. O que ela pode fazer com essa aguinha? Aí a terra não quer ficar molhada? Ó, a Terra não querendo perder o controle, né? Então, tipo, eu preciso estar no controle, eu preciso estar na posição de estar tudo na minha ordem, né? E a água, ela não tem uma ordem, né? A água, ela segue o fluxo. A ação dos organizados não é isso, mas ela segue o fluxo. Então, se você deixar, a aguinha vai realmente molhar muito essa terra. E aí a terra vai ficando mais maleável também. Ela vai ficando mais sentimental, ela vai ficando mais emocional. Ela vai agindo de forma mais emotiva, menos racional, muitas vezes. Porque a água tem esse poder de deixar a terra mais maleável mesmo. E aí é questão de você saber até onde você vai deixar essa água te molhar. Até onde você
quer que isso mude na sua vida, né? Porque a ideia é que vocês se somem, que a sua terra diminua a intensidade daquela água e que aquela água, né, dê esse movimento, essa flexibilidade para a sua terra. E aí é toda questão de equilíbrio. Até que ponto você quer que essa água invada aí essa terra? Porque é para somar. Se entrar em dor, tá fora. Tá errado. Não tá legal. Eu queria comentar anotei aqui para fazer um comentário, né, sobre o perfeccionismo do Terrinha. Né? Às vezes o perfeccionismo do Terrinha chega a ser muito grande, muito alto o nível de perfeccionismo, né? E eu sei, né? Eu vejo que tudo tem um preço, né? Às vezes o Terrinha querer dar de louco e querer fazer ali o perfeccionismo completo na vida dele no dia, vai ser muito desgastante, entendeu? Vai doer. E aí chega a ser uma dor tão grande pro Terrinha que chega a doer fisicamente, que a gente começa a criar as doenças psicossomáticas, vamos falar aí, né? Então entra no que a Amanda falou lá. O 880. Terrinha em nível máximo de perfeccionismo, lá no 80, vai estar em dor, né? Então, gente, eu queria deixar assim aquelas hashtag fica a dica mesmo. Terrinhas, prestem aí atenção no nível de perfeccionismo de vocês. Procura ver um equilíbrio. Ah, talvez você não consiga, não dê conta de fazer tudo que você gostaria durante o dia, durante as suas 24 horas do seu dia, aliás, né? Então, será que vale a pena, às vezes, você se desgastar tanto emocionalmente para fazer tal coisa? Ou será que aquela tal coisa pode esperar e você pode descansar primeiro e depois, quem sabe, às vezes até esquecer de fazer aquilo? Né? Eu vejo que isso foi a minha maior dor por algum tempo, né? E hoje eu vejo que eu tô ali no caminho do equilíbrio. E se eu não tô ali no caminho do equilíbrio, equilibrada, se eu tô muito mais para cá ou mais para lá, eu já consigo identificar e voltar ali pro caminho. A Ana, nossa, verdade, já fiz isso. Hoje está tudo certo. Então, é isso, né? É poder você saber que tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Você não precisa ter lá 37 horas no seu dia para você fazer tudo, porque a sua casa tem que ficar assim, e tem que ficar assado, e não sei o quê, e no seu trabalho não sei o quê, e blá blá blá, e saiu um negócio que não era para sair, e aquele, ai meu Deus, e agora? Né? É assim, eu tô falando de coração, porque isso chega a ser uma dor física tão grande, gente, que depois vocês vão lá no YouTube para ouvir a nossa live da ansiedade, da crise do pânico, porque isso causa. Pro Terrinha, isso causa. E assim, gente, não pegue as coisas dos outros, né? Porque o Terra tem esse hábito, né? De fazer pelo outro, porque o outro é desorganizado. Então, como eu não gosto da desorganização do outro, eu vou lá fazer pelo outro. Não, não. Porque se você, vamos lá, você trabalha de segunda a sábado. Né? Então você tem uma rotina super corrida, então você tem o seu trabalho, a sua casa, seus filhos, seu marido, tudo para resolver, porque vocês são de testes, vocês vão resolver tudo. Né? Porque se o marido não lavou a louça, vocês vão ficar putos, mas vocês vão lavar. Porque vocês não vão conseguir dormir, porque vai ficar com a louça na cabeça, meu Deus, tem louça na pia, tem louça na pia, tem louça na pia. Vocês vão levantar e vão lavar a louça que vocês pediram pro marido lavar. Né? E aí, se o filho não arrumou o material, né, e já dormiu, você não vai acordar a criaturinha, você vai falar, pô, vai lá arrumar o material do filho, porque, né, porque não vai conseguir dormir se não arrumar o material do filho. Então, vocês já se sobrecarregam por si mesmo. Aí, no domingo, né, resolve fazer faxina na casa da sogra. É a sua casa, é a sua responsabilidade. Sua sogra quer essa faxina? Ah, vou ajudar minha amiga a pintar a casa. E você vai descansar quando? E quando você vai desacelerar? E quando você vai ter um tempo para você? E quando que você vai tomar um sorvete? Andar na praça? Abraçar uma árvore? Ou qualquer coisa que vocês tenham vontade de fazer. Mas que a perfeição de fazer tudo perfeito é maior, então eu vou fazer tudo pelo outro. Não é que não é para fazer, mas vocês não podem
esquecer de vocês, porque vocês se sobrecarregam. Vocês colocam tantas atividades no dia a dia de vocês que vocês ficam sobrecarregados. Então tem que tomar cuidado, tem que pesar bem, tem que ficar nesse caminho do meio, principalmente nisso. Porque entra em dor mesmo. Entra em dor mesmo. Abre uma gaveta, vê que tá bagunçado, vai arrumar a gaveta. Aí levanta, isso, acordou, abriu a gaveta do criado mudo, vai arrumar. Já 5 minutos ali. Aí 5 minutos que já saiu da sua agenda, ó, já enlouqueceu. Então, não precisa disso tudo. Às vezes, você pode deixar aquela gaveta para o domingo, em vez de ir na casa da sogra. Arrumar a casa da sogra, arrumar a sua gaveta. Né? Então, cuidado para não invadir o outro. Porque o outro não é perfeccionista. Às vezes, o outro não quer a sua perfeição dentro da casa deles. Às vezes, o outro não quer que você arrume a gaveta deles. A gaveta de cueca do seu marido não é sua. O seu marido que usa, deixa bagunçado. O guarda-roupa dos seus filhos não são de vocês, deixa bagunçado. Quer mexer no uso comum, ok, mas o que é do outro, não invada o espaço do outro. Porque aí você vai criar, por exemplo, uma pessoa de ar totalmente organizada, ela vai ficar doente, porque ela não é assim. Mas a mãe era de terra e organizava e fazia organizar todos os dias o guarda-roupa. Coincidências? Aí a gente vê os comentários assim, ai, mas eu sou de ar e sou super organizado, tá feliz? Será? Ou será que você está repetindo padrões de pessoas de terra? Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente convive, para que a gente não queira torná-los iguais a nós. Porque se nós atrairmos esse tipo de pessoas para a nossa vida, é porque a gente precisa desse equilíbrio dos elementos da nossa vida, no nosso dia a dia. Fica a dica? Hashtag fica a dica. Hashtag. Mas é muito importante ouvir tudo isso, né? Principalmente a dona Daiane, que é de fogo, né? Quando a gente ouve outra pessoa falando como a gente é, eu não sei vocês aí, né? A Vera, eita, está falando comigo. A gente parece que... Tipo assim, às vezes eu tô falando com a Daiane, parece que ela sabe mais de mim do que eu mesma. Às vezes ela fala assim, nossa, mas você já vai fazer tal coisa. Eu falei assim, gente, essa mulher está na minha cabeça. Ela já está lendo os meus pensamentos. Então é muito interessante isso. Eu não sei como vocês interpretam isso, mas eu acho super legal, né? Porque ela falando como eu sou, a cada dia que passa eu ainda acabo, nossa, gente, não tinha prestado atenção que eu era assim, que loucura. Então é isso, é entendendo assim a cada dia que passa, né? E você entendendo que você é assim, pronto, acabou. Se o outro quer que você seja isso ou aquilo outro, é o que o outro quer, mas não é o que você é. E você, sendo o que você não é, para agradar o outro, não preciso nem falar, né? Que vai estar em dor. E é isso. E o outro também entra em dor. E você, às vezes a gente quer mudar o outro. Às vezes a gente quer que o outro seja como nós somos, né? Como eu quando estou no 80 do fogo, eu quero que todo mundo age da minha maneira. Eu sou a dona da razão, ninguém mais tem razão no mundo, sou eu. Isso não é bom, porque não é verdade, eu não sou a dona da razão. Eu tenho uma opinião, a outra pessoa só tem outra, né? E o Terra no ápice, ele é extremamente organizado, ele fica com uma organização muito doida, ele quer obrigar que o outro seja igual, e não tem como. Olha aí, ó, a Renata, eu sou ar rodeada de terra, tô entendendo como funciona. E é isso, porque sempre foi criada de uma maneira e aí acaba pegando coisas de outro elemento e vivendo aquilo como se fosse seu e acaba entrando em dor. Ó, a Ana colocou aqui. Ana colocou aqui, ó. Peraí, ficou para trás. Minha mãe é terra, super organizada. Esse super organizado em maiúsculo me deixou confusa na interpretação. Eu e minha filha somos terra.
Eu não entendi o que você quis dizer, Ana. Dá uma traduzida para mim, por favor. A Renata lá, ó. É, Renata, bem-vinda ao clube, querida. Bem-vinda ao clube, querida, que eu tenho 38. Aí, tamo junto, entendeu? Mas a diquinha que a dona Daiane deixou, né? A mãe é de terra e tem um filho de ar, eu já parar de organizar o quarto do meu filho, entendeu? Que o Até ar, eu tô porque entendendo. a responsabilidade é dele. Mas a terra não funciona assim. A terra quer tudo organizadinho, arrumadinho, bonitinho. E a sua organização com o ar é um saco. Então, Infelizmente, é assim. Não quer dizer que tenha que virar um lixão, gente, né? Não é essa a questão. entendeu? Mas Ao equilíbrio. né? É o equilíbrio, né? Você é mãe. Você tem que ensinar que o sapato é no lugar de sapato, que a roupa é no lugar da roupa. Mas o tipo, ele vai puxar a camiseta lá de baixo, todas as de cima vão cair. Ah, mas é Entendeu? por isso que eu já Aí, pus tudo no tipo, cabide. então, aí uma vez, tá vendo? Aí uma vez por semana, você pode falar, ó, vai arrumar seu guarda-roupa, porque tá uma zona. Você zoneou seu quarto a semana inteira, você vai arrumar. Ele vai arrumar do jeito dele, na organização dele. Né? Não vai estar por cor, se ele não quiser por cor. Não vai estar no cabide se ele quiser dobrado. Entende? A meia não vai estar enrolada, não vai estar dobradinha, arrumadinha, vai estar embolada uma com a outra. Né? A gaveta de meia e de cueca vai estar tudo jogado lá dentro. Não vai ter uma organização, mas vai estar tudo dentro da mesma gaveta. É a organização dele. E tá tudo certo. Desde que tenha uma certa organização, que nossa vida precisa, né? Ok, mas é a organização dele. Né? Vai ser diferente de abrir o seu guarda-roupa, que vai ter uma organização totalmente diferente, provavelmente por cor, né? Do mais claro pro mais escuro. E eu nunca abri o guarda-roupa dela, hein, gente? Entendeu? Não, o meu Roupa de não é assim, não. academia, É roupa de academia roupa separado, de frio, entendeu? Roupa de ficar em regatinha. casa, roupa de trabalho, roupa de festa, tudo bonitinho, separadinho, nos seus montinhos ou nos seus cabides. E tá tudo bem. Tá tudo E aí se bem. some Só com o que, cabidinho da terra, né? entendeu? Eu, por exemplo, tipo, eu até sou organizada, mas eu não tenho a mesma organização que você. Então, o lado do guarda-roupa do seu fogo não vai ser o mesmo do seu. Vai ser diferente se abrir, Mas é né? porque eu Da arrumo, água, do entendeu? seu ar. Então, mas se você arruma, tá errado, né? Não é seu. É, então. É. É só deixar a porta fechada que você não vê a desorganização. Minha é tão organizada, ela tem tudo organizado, casa, financeiro. A sua mãe, É. né? Deve ser a sua mãe. E É é mais ou isso, e menos tá tudo assim. bem. Então, e assim, muita pessoa ali, ó, mãe, filha, terra, mãe, vó, né? A mãe da mãe da sua amiga, a mãe da. Meu Deus, eu confundi aqui, vamos lá. A da Ana Paula é a mãe dela, ela é a filha, 3 gerações de terra. 3 gerações de terra. O que vocês E ela é precisam ascendente em ar ainda, aprender? hein? O que vocês estão precisando aprender? A organizar o quê? Será que vocês estão organizando só externo? Não está na hora de organizar interno? Muita geração seguida de terra. Que o seu campo mórfico está te dizendo? Será que não está tendo que organizar mais interno do que externo? Porque, ó, ela fala assim que a vida financeira, ó, é organizada, tudo. Casa, financeiro, investimento e os sentimentos. Dos 3. Tá organizado? Se fora já está organizado, começa a olhar para dentro. Que de repente, né, tem muita terra aí junto. De repente, precisa olhar um pouquinho para dentro. Para a organização interna dos sentimentos. Colocar tudo no seu devido lugar. Cada um no seu devido lugar. A mãe no lugar da mãe, a avó no lugar da avó, a filha no lugar da filha. Para que ninguém tome o lugar um do outro e não entre em desequilíbrio nesse campo mórfico. Minha filha nasceu no dia do Aí, aniversário dela. E eu sou terra também. Nossa, no dia do aniversário, que legal. olha lá, sim, sim, Olha quantas sim. terrinhas. Sim, sim. Agora, falando um negócio sobre organização, eu acho pertinente a gente tocar no assunto, né? Teve uma vez eu fiz um curso, eu achei muito legal.
que a pessoa falou assim, tá, organização. Quando você ouve essa palavra organização, o que que você pensa? Né? Aí eu já falei um monte de coisa. Ah, eu penso em ter a cozinha organizada, o quarto organizado, o carro organizado, limpinho, lá, né? E aí ela falou assim, o celular é organizado? Os contatos que você tem no seu celular são os contatos que você usa? Será que você tem contato, às vezes, de pessoa que você, tipo, nem conversa, não tem mais contato nenhum e tá lá? Sabe? Tipo, organizar realmente tudo mesmo, né? Às vezes, a pessoa tá ali na vida, né? Depois, a Dai sempre tem um conteúdo maravilhoso do Círculo da Vida. A sua vida não anda, não vai, lá, e tá tudo bagunçado, e acontece um monte de coisa, e blá, 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 blá. Tá, olha como que tá a sua casa. Tá organizada? A frente da sua casa, o seu carro, como que é o seu carro por dentro? Como que é o seu celular? Como que é? Ele tá bagunçado? Entendeu? É tudo a mesma energia. Você abre, às vezes, lá alguma coisa da sua casa, cai um monte de coisa em cima da sua cabeça. Então, você há de conviver comigo que não tá organizado. Então, esse olhar para dentro, igual a Day falou, é muito importante, mas olha por inteiro mesmo, a cada detalhezinho, né? Igual ela falou, quantas vezes e vezes eu não deixei, às vezes, de sair para não ficar arrumando dentro do guarda-roupa, né? Pra tirar o que não usa, para doar o que dá para doar, ou para jogar fora o que tá quebrado. Você vai ficar guardando aquele negócio quebrado até que hora? Ai, até vir um anjo arrumar. Se o anjo não aparecer, moiou. Isso é muito importante para todos os signos. Aprender com terra é desapegar do que não serve mais. O que está rasgado, quebrado é lixo. O que eu não uso, mas está em bom estado, eu posso doar, vender ou qualquer coisa assim. Mas a energia parada, acumulada, não é bom para nenhum signo, né? Então, esse movimento de doação, de se desfazer das coisas, é sempre muito importante. Porque quando você tira algo, né, que não te serve mais, que você não usa mais, algo entra, né? Então, você gera esse fluxo de energia, de abundância, de prosperidade, porque as coisas vão e vêm, né? E esse fluxo é importantíssimo, né? O terra, em desequilíbrio, ele acumula. Porque ele é tão organizado, que é tudo tão organizado, que aquilo está no lugar da ordem dele, então ele não tira. Então, por isso esse equilíbrio, porque ele tem que. O terra tira se ele está organizado, se ele está equilibrado, ele tira mesmo. Ele não fica com nada que seja desnecessário. E isso é bem interessante mesmo. E nos nossos sentimentos também, gente, também. A gente tem que estar sempre organizando, sempre olhando para dentro e vendo se precisa mexer, se precisa olhar, se a gente está se colocando no lugar do outro e tomando a posição do outro, né? Tomar a posição do outro é muito complicado, né? Se você é a mãe e a sua filha que tem a postura de mãe, ela inverteu o lugar com você. E nossa vida entra em desequilíbrio. O sistema. Mas isso é muito O importante, sistema. gente. O sistema. Quando você vai tirando as coisas da sua casa, coisas que você não usa, coisas quebradas, enfim, o que você faz? Você permite que o novo entre, né? Você desapega daquilo, né? E você permite que o novo chegue na sua vida. Você permite que a energia continue girando, né? Ó, a Ana colocou uma coisa aqui. E sabemos só de olhar o que estamos sentindo, não adianta em esconder. Não sei se você é assim também, Ana, mas quem convive assim mais cotidiano mesmo comigo, né? Fala assim, ai, Carla, você até tenta esconder, mas a cara que você faz, gente, tem que filmar essas caras que eu faço, porque eu não sei. Diz que a cara não engana, então não sei se é assim também vocês, as terrinhas aí. Todos. De Capricórnio, Tourino, misericórdia. Tem uma viradinha de olho quando não gosta. Meu Deus, meu Deus, todo mundo percebeu que você não tá gostando. Você virou o olho. É muito transparente. Então não adianta. Às vezes a pessoa fala alguma coisa pra mim, eu até tento ser gentil, tudo, mas a cara não rola, não consigo controlar, é incontrolável. Ah lá, sim, somos assim.
estou fazendo isso agora. Mas isso é muito legal. Isso de que a gente está falando de rodar a energia, né? Eu aprendi em vários cursos, inclusive no curso da prosperidade, né? Que a prosperidade, a abundância não é só às vezes de dinheiro físico, de dinheiro material, de quantidades, né? Existem várias outras coisas que não é o tema hoje da nossa live, mas isso é uma peça muito chave, né? Inclusive tem uma pessoa que já participou de live aqui com a gente, que ela já me chamou no direct para falar, acho que ela faz terapia com psicólogo, e a psicóloga falou para ela isso, dela reorganizar as coisas, o guarda-roupa, enfim. Ela me falou depois que ela fez toda aquela organização, que realmente mudou. Ela se sentiu mais leve, mais tranquila e a vida continuou fluindo. Então, é um detalhezinho que parece bobinho, mas faz toda a diferença. Eu não sei se você já, não sei se com você é assim, mas comigo é assim. O dia que eu tiro pra tirar e arrumar o guarda-roupa, eu conto pra todo mundo. Gente, arrumei o guarda-roupa hoje. E a maioria das pessoas faz isso. Por quê? Porque quando a gente começa a arrumar o guarda-roupa, tirar as coisas e doar e tal, a gente está limpando por dentro também. A gente não percebe, né? Porque é inconsciente, mas a gente está jogando fora e limpando também o que está aqui dentro, né? O que está acumulado aqui dentro, o que está estragado aqui dentro, o que está quebrado aqui dentro. Então, toda vez que a gente vai tirando, a gente também está fazendo um movimento interno. É bem bacana, é bem interessante esse movimento aí de tirar as coisas e jogar fora e doar e vender. É bem interessante mesmo. É um trabalho bem completo. A gente acha que é superficial, mas não é não. Ele move uma energia enorme. Uma hora a gente pode falar só sobre isso. Já anotei já. Em vermelho ainda. Com a caneta bicolor, tricolor, não, policolor, gente. Quadricolor, gente. Olha, mas já não tem em vermelho. Já te mostraram uma assim, com 12 ou 15 cores, você já comprou? As que eu tive não rolou, gente. Não rolou todas as cores. Então tá. Aí, bom saber. Tá vendo, gente? O Terra, ele testa, a gente pode perguntar pra ele, que a gente não precisa comprar também, porque ele já comprou, já testou e não dá certo. Vamos ficar só com a Bic de 4 cores, que ela funciona. Ai, meu Deus, tô rindo, mas é de nervoso. Tem alguma gente, pergunta é lindo aí, isso. É lindo. Mas gente, é lindo isso. Isso aí, Vera, vamos doar, abrir espaço para o novo, porque eles cresceram. E é importante para eles saberem que cresceram. Tem alguma pergunta aí, Dai? Pessoal que está aqui assistindo, tem alguma pergunta para fazer do elemento terra? Ainda mais é verdade. Ainda mais é verdade. Olha, é tipo assim, pá. É só se amar do jeitinho que vocês são, gente. Tá tudo lindo. A natureza é perfeita e nós somos feitos de natureza, então tá tudo perfeito do jeito que tá. A vida é como é, né, gente? É isso aí. A gente pode mudar uma coisinha ou outra, mas a nossa essência, ela é a nossa essência, tá tudo bem. Estou até comendo quando chegar o meu... deve ser, estou até com medo quando chegar o meu elemento. Estou me identificando nesse. Às vezes o seu ascendente pode ser esse. Às vezes você pode ter sido criada com esse elemento predominante na sua casa. Entendeu? E a Kadai falou, não é que você seja o elemento terra, mas você conviveu tantos anos com o elemento terra que você meio que a carapuça tá ali, mas tipo, não é. É como se fosse uma capa. É só você tirar e assumir. Entendeu? O seu elemento. Qual que é o elemento dela mesmo? Da Vera é água. Mas é que vocês acham que a água, que as pessoas veem a água de uma maneira que a gente não falou quase nada sobre a água. Mas quando chegar na água, ela vai se identificar também. Deixar. Olha, aqui a Renata participando com a gente. De tudo, não é? A gente se identifica com um pouquinho de tudo, né? Até porque nós temos os 4 elementos. Né? Temos o primordial, que é o que nos rege do nosso signo solar. Mas todos os elementos, eles transitam no nosso corpo. Então, a gente vai ter características de todos, né?
Alguns um pouco mais, outros bem menos, mas a gente acaba transitando entre todos os elementos, né? Mas o primordial, como a gente responde numa situação de perigo, numa situação de estresse, numa situação de pensamento rápido, de resposta rápida, é com o nosso elemento primordial, né? Que é o elemento do nosso signo solar. Mas todos os elementos regem e eles se intercalam. Tem coisas que do tipo, a Terra é super organizado. Não quer dizer que o água não seja organizado, mas a organização é diferente, o jeito é diferente de um para o outro, né? Então, tem características que coincidem nos dois, né? Do tipo, o fogo, ele é mais ríspido, mais seco também, como a gente falou na semana passada, mas o terra também é. O terra não é um fofinho, ele também é mais firme, ele também é mais seco. Ó, a Rê colocou aqui, né? Muito bom tudo isso, aprendendo muito. E eu, particularmente, também a cada live, eu estou aprendendo muito, né? Estou aqui com o meu caderninho de anotações, depois eu fico refletindo sobre tudo que a gente falou aqui, sobre os comentários. Então, assim, vocês percebem que é uma coisa, assim, é uma troca, né? A gente está aqui passando o nosso conhecimento, mas também não quer dizer que a gente saiba tudo. E vocês também estão interagindo, e com isso tudo gera muito conhecimento, né? E aí que vocês podem estar ajudando a gente de forma sem custo, né? Sem custo nenhum. Quer deixando um coraçãozinho pro Instagram entender que a live é boa e aparecer para mais pessoas. Clicando aqui no aviãozinho, indicando a live para mais pessoas. Depois, na hora que você vê o conteúdo nosso exclusivo lá do YouTube, ó, pega lá o link, compartilha com um amigo seu. Olha, eu assisti essa live, achei legal. Ou vê o que essas meninas estão falando, vê se faz sentido para você. Né? Então, é uma forma, assim, é uma forma de carinho, né, que você pode estar trocando aqui com a gente, né, para ter o equilíbrio também do dar e receber. A E Ana assim, colocou... as perguntas... Não, pode falar, perdão. As perguntas para a gente é muito importante, porque estimula que a gente busque mais, que nós procuremos mais, nos aprofundamos mais para trazer para vocês, né? E com cada pergunta a gente aprende, porque às vezes vem uma pergunta que a gente nem sonhou em responder, né? E aí a gente tem que buscar lá na nossa caixinha e trazer isso para o consciente. Às vezes isso está guardadinho no inconsciente, traz para o nosso consciente para também trazer essa reflexão para a gente. E isso é bastante importante, porque assim a gente também está aprendendo o tempo todo. Essa troca é muito bacana. Então, deixa pergunta, entra lá no nosso direct, manda pergunta, manda sugestão do que vocês querem que a gente fale, do que vocês querem ouvir, né? A gente vai montar algo bem gostoso para vocês sempre. A gente está aqui com o maior carinho e pronta para poder trazer o que vocês querem saber, né? Para poder ajudar vocês a entenderem melhor as dores e as dúvidas de vocês. Com certeza. A Ana colocou aqui, já passou um filme na minha cabeça, gente, ó. Nem conheço o irmão dela, mas agora estou entendendo. Meu irmão super perfeccionista, super organizado, ele é terra. Mas imagina, eu sei que você é terra, Ana, mas imagina o seu irmão criado por uma terrinha, ele terrinha. Então, imagina, você já imaginou já, né? Entendeu o nível de perfeccionismo que a gente está falando? Então, agora acho que você vai conseguir acolher mais ele, né? E entender que não é que ele quer que as outras pessoas... Bom, não sei a situação exata, né? Mas ele é daquele jeito, pronto, acabou. E se ele não for daquele jeito, ele tá em dor. E essa dor, às vezes, pode ser tão grandiosa que depois pode passar para o corpo físico. E aí que a gente tem que tomar cuidado e atenção. Estou amando aprendendo com vocês, ao dar e receber. É isso aí, Verinha. Obrigada. Essa eu vou responder. Essa você responde, Ó, Márcio, a gente conversou na semana passada e o seu elemento é fogo. Então, a sua vontade de matar as suas terrinhas de estimação é porque você ajuda elas a ficarem mais secas. O nosso fogo seca a terra. Então, elas ficam mais áridas, elas ficam mais secas, elas ficam ainda mais terra, elas ficam ainda mais inflexível. A gente deixa elas mais compactas. Então, a inflexibilidade da terra, com a ação do fogo, ela é maior.
Então a gente tem que ter um pouquinho mais de leveza com eles, né? Não deixar nosso fogo queimar tanto, porque quanto maior for o nosso fogo, mais seco vai ficar a terra. Mas é normal a gente querer matar eles de vez em quando, principalmente quando eles querem organizar a nossa vida, nosso guarda-roupa, nossa gaveta, o carro, tudo, né? Porque tudo tem que estar organizadinho. Então aí é mais complicado, a gente às vezes quer matar mesmo. Mas meu filho, gente, é que ele não mora mais comigo, mas quando ele morava comigo, aonde você vai? Com quem você vai? Por que você vai? Não é da sua conta, meu bem. Porque ele precisa controlar, né? Então, às vezes é normal a gente querer matar eles, sim. Só que a gente tem que tomar cuidado para não deixar eles mais secos. Porque nós somos, quando a gente está com um fogo muito quente, né? Quando a gente está mais no 80, a nossa tendência é deixar eles muito mais secos. Mas isso que a Dai comentou agora há pouco, né? Que os elementos têm. A gente tem todos os elementos com a gente, né? Outro dia me deu um sericutico. Aí falaram, calma, calma, deixa meu fogo queimar. Aí eu pensei, aí pronto, tive a consciência. Gente, eu sou terra, o que eu tô fazendo no fogo? Oh, voltei. É isso, acontece, não tem como. Aí, ó, o Márcio, exatamente. Ó o complô. Ó o complô. Quer dizer que o Gente. Terrinha de vez em quando não quer matar o fogo também, por conta da nossa Sim. desorganizaçãozinha básica. Sim. Dia Claro, sim, dia normal, faz também. parte. Faz parte. Porque vocês também deixam a gente mais seco, né? Tipo, não tem jeito. Vocês, na verdade, vocês dão uma apagada, assim, na gente. Aquela abafadinha, sabe? Aquela terra em cima, então, abafada, assim. Aí fica aquela brasa presa, pensa. Aí tá aquele fogo aqui preso, querendo sair aquela terra em cima. Então, do tipo, Ai, quando ai. sai, filha, faz parte. Ai, ai, ai. Alguma coisa vocês têm que aprender aí. Né? Vamos deixar baixo, deixa baixo. Olha, gente, já ficou 1h10 de live. Uau! Vamos encerrar por Uau! hoje, então. E aí, a semana que vem eu vou deixar a enquete. Votem ar ou água. E aí, se tiver alguma pergunta, deixa lá também pra gente. E aí a gente vai estar respondendo aqui na próxima terça-feira, nesse mesmo horário. Às 22 horas, horário de Brasília. E eu gostaria de agradecer todos vocês que ficaram aqui até agora assistindo com a gente o ao vivo e todos vocês que ficaram aqui até agora assistindo no YouTube. Ó, muito obrigada. Compartilhe aí com os amigos conhecimento, né, para que todos possam se entender melhor, ver melhor, que às vezes você acha, eu acho que ele é assim, eu acho que ele é assado, e nada disso. Ele só tem um elemento que rege ele e tá tudo bem. Ele só é como é e a gente é como é também. É para deixar de tem que para ele mesmo, né, Carla? Né? Não tem que nada, não tem que nada. Ah, e um detalhe, gente, um detalhe. Por favor, não manda terrinha. Terrinha tem que fazer isso. Toma cuidado quando você fala com terrinha, gente. Não vai querer mandar no terrinha, não. Vai dar ruim, vai dar ruim. Até porque não tá na agenda dele, né, gente? Então. Às vezes o terrinha vai até fazer o que você quer, mas fala diferente. Pede, né? Eu acho que para todos os signos, né, gente? A gente tem que aprender a pedir, né? Você pode, tem como, pode ser assim, vamos entrar num consenso, porque a maioria dos desentendimentos não é por causa do temperamento de ninguém, é porque a gente não conversa. A gente quer que o outro seja como nós, né? Eu quero que seja como eu. Né? Eu não quero, me desculpa, duas de mim eu não dou conta. Uma só já é difícil. Então, né? Então, eu quero que o outro seja como ele, porque com ele eu aprendo. Com o outro, que eu fiz... com a diferença do outro a gente aprende. E a gente desaprendeu a conversar. É que eu fiz o ranking das coisas que mais me tiram do sério até hoje, mesmo com terapia, entendeu?
E acho que o primeiro do ranking é: você tem que. Não tem que nada. Não tem que nada, gente. É lógico que eu faço. Se eu quiser na hora que eu quero, se eu quero, se você pede assim, aí eu vou fazer só. É isso. É isso, terrinha é assim. Ai, que horror, gente. Por isso que eu nunca mandei nada, eu sempre pergunto. Não acho melhor? Você tá fazendo? O que você acha de fazer isso? Ai, meu Deus. Vamos Bom, então, aprendendo cada hora mais. né? Então, deixar, ó, um super Até a beijo. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.